Olá, bom dia, bom sábado. Beto, à vontade. Vamos fazer a introdução. Bom, irmãos, muito bom dia, feliz sábado a todos. Estamos aqui reunidos para iniciarmos, então, a Escola Sabatina, de uma forma um pouco diferente, porém com a intenção de realmente transmitirmos a verdade da Palavra de Deus através dessas lições que são tão importantes. Nós estamos aqui com dois irmãos especiais, queridos, escolhidos para estar nesse momento juntos. Aqui temos o irmão Joabe, de Tuverava, temos o irmão Edilson, de Morro Agudo, eu aqui de Tuverava, o Beto, estamos unidos aí nesse propósito, né, de realmente transmitirmos aí alguma coisa assim referente à lição que possa talvez trazer um pouco mais de conhecimento e um pouco mais, com certeza, nesse momento importante de fé, né, para cada um de nós. Então, antes de nós iniciarmos a lição, eu convido o irmão Edilson de Morro Agudo a fazer essa oração para nós iniciarmos, então, o estudo neste momento. Ok, iremos fazer a oração, mas antes disso, eu gostaria de avisar a todos que estão acompanhando essa transmissão que você possa estar fazendo aí o seu comentário aqui no Facebook, que a gente vai estar interagindo com você. Se você tem algum pedido de oração especial, tá? Durante aqui, no final da lição, a gente vai estar fazendo um pedido de oração especial. Vou trazer aqui, apresentar para vocês também, que está conosco, o pastor Marcos, né, que está aí conosco. Bom sábado, pastor. Bom sábado, como estão? Tudo bem? Tudo bem, nós já estamos ao vivo, pastor. Nós estamos ao vivo na página da igreja. Oi, feliz sábado. E iremos agora, estamos agora para fazer a oração, tá? Seja bem-vindo, pastor. Vamos lá, então. A quem está nos assistindo, comentem aí, faça o seu comentário, faça o seu pedido de oração, comente a lição conosco. E nós estamos dando essa introdução agora, e seria um momento oportuno, assim como o Beto, né, divulgou. Vamos todos aí, onde você estiver na sua casa, fazer uma oração. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, que embora não estamos na igreja, Pai, estamos fazendo a nossa casa, a nossa igreja, Senhor, através dessa transmissão ao vivo, que essas mensagens, que esse estudo da lição chegue ao coração dos irmãos e das pessoas que estão nos assistindo. Obrigado pela sua oportunidade, ilumine o nosso entendimento, esteja conosco, te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu estou acompanhando aqui, vários estão ao vivo aqui acompanhando a gente, né? Aqui foi apresentado o Beto, o Joab, o pastor, e eu já estou percebendo que já tem aqui visualizações, já tem pessoas aqui nos assistindo. Podem aí no Facebook, aí, ó, na página do Facebook, podem aí curtir, compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário, faça o comentário com o assunto que nós vamos discutir aqui, ok? E eu passo aí agora, o pastor, está podendo falar, pastor? Oi, estou ouvindo. Isso, eu passo a palavra para você. Para você começar a falar a parte da lição aqui na parte de sábado, fazendo a introdução do assunto dessa lição, desse trimestre, que vem com o título De Norte a Sul, a Terra Gloriosa. Ok, pessoal, bom dia. Desculpa, eu estava sem som aqui, acabei de conectar. Acho que o que você disse foi sobre... Fazemos a introdução aí da lição? Isso, pode fazer essa parte. Bom, pessoal, bom dia a todos, bom dia aos nossos irmãos que estão conectados aí, participando também dessa lição da Escola Sabatina. Nós estamos nessa situação em que nossas igrejas estão fechadas, nós estamos transmitindo aqui da igreja de Tuverava, estamos em 3 pessoas aqui apenas, né? Aqui o Leonardo, o Joab e eu, apenas para... Podemos fazer a parte técnica e nossos irmãos todos em casa, né? Participando com a gente. Estamos unidos em oração, em adoração, apesar da distância física. Mas na certeza de que Deus está com cada um de nós, que Deus... E assim, rogamos que Deus nos abençoe. Opa, teve um problema aí com a transmissão do nosso pastor. Assim que ele voltar, a gente prossegue. Vamos, então, continuar, então, a parte que ele está voltando aqui. Vou adicionar ele. Está voltando aqui. Vamos lá, vamos receber o nosso pastor novamente. Olá, pastor. Ok. Volta. Deu um probleminha, mas volta.
Ok, teve uma queda repentina aqui. Faz parte. Até a televisão acontece isso. Ok. Tá bom. Bom, queridos, nessa semana nós entramos na lição, no capítulo 11, né, de Daniel. Então, a lição vem falando aí do norte e sul à terra gloriosa. Né, do norte e sul à terra gloriosa. Como nós podemos ver ao longo da lição mesmo, esse capítulo de Daniel, ele é um pouco difícil modesto, né? Na verdade, de acordo com alguns teólogos, ele é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia de se compreender. No entanto, ele nos traz algumas informações de início que nós podemos pelo menos compreender o quê? O contexto. E qual o contexto desse capítulo? Ele está no mesmo contexto dos demais capítulos proféticos de Daniel. Quais são os demais capítulos proféticos? Capítulo 2, capítulo 7, 8 e 9. Né? Esses capítulos, eles apresentam algumas características. Quais são elas? Bom, eles apresentam uma sucessão de reinos. Né? Então, nós temos aí uma sucessão de reinos, que seria o primeiro ponto. Uma sucessão de potências mundiais. Quer dizer, o primeiro ponto é que ele está em paralelo. O segundo ponto é uma sucessão de potências mundiais. Um terceiro ponto é que o final de todos esses capítulos, no final, eles apresentam o quê? O reino glorioso de Deus. Quer dizer, o fim dos reinos terrenos e o estabelecimento de um reino eterno. Então, no capítulo 11 de Daniel, nós conseguimos identificar esses três pontos. Quer dizer, esses três pontos. Ele está em paralelo com os outros capítulos. Nós vemos a sucessão de reinos, né, e vemos aí também o reino de Deus sendo estabelecido ao final. Tá? Então, partindo desse ponto, nós compreendemos que o quê? Que o capítulo 11 de Daniel, ele se cumpre ao longo da história, ou seja, ele vai até o tempo do fim, ele vai até a volta de Jesus. Né? Ele não é um capítulo que apenas narra profecias que se cumpriram lá atrás, lá no segundo século antes de Cristo, não. Né? Ele fala de profecias que vêm se cumprindo ao longo de séculos, de milênios, e vão até onde? Vão até o retorno de Jesus, até o tempo do fim. Entendeu? Então, isso daí fica mais fácil da gente estudar o capítulo 11 de Daniel. Ok? Ok. Bom, Legal. E a lição... Bom, vai lá, Gilson. Legal, pastor. Assim, só uma palavrinha aqui, um detalhe enquanto a gente está no estudo, pastor, na recapitulação do caso. Estamos aqui com o Fernando, aqui, Domênio, né, o Gé, né, que a gente trata lá de Grapava, ao vivo aqui conosco. A Natália, a Cláudio Souza, o Douglas Almeida, a irmã Eva, Leonardo Amauri, a Adriana, Donizete e mais de 35 pessoas online conosco. Então, a gente pede aí que vocês curtam, compartilhem essa live, curtam, compartilhem e também faça o seu comentário aqui, que eu trago aqui para esse debate, né, na medida do possível, ok? Curtam, compartilhem e façam o comentário aqui ao vivo, que a gente já te dá a resposta e feedback, ok? É isso mesmo, pastor. Então, como o pastor estava falando, são profecias, né, no capítulo 11 que são citadas, mas não de coisas que aconteceram. Tipo assim, Daniel não estava falando de um assunto que ele viu para trás. Ele estava falando de um assunto que ia acontecer depois dele, não é isso, pastor? Sim, ele estava falando, na verdade, de algo que estava acontecendo ali do tempo dele para frente, mas é do tempo dele até o tempo do fim. Tem uma coisa aí que alguns críticos, né, da Bíblia, eles falam que o livro de Daniel teria sido escrito não no tempo que nós normalmente reconhecemos, né, lá no 6º século a.C. Existem críticos da Bíblia, isso existiu muito no passado, talvez alguns ainda acreditem nisso hoje, né, nessa teoria que não tem fundamento, que na verdade o livro de Daniel teria sido escrito ali pelo 2º século a.C. Ou seja, então o que Daniel escreve não seriam profecias, mas seria o quê? Uma narrativa da história. Porque se Daniel escreveu no 6º século a.C., Daniel está falando de coisas que ainda iriam acontecer. Mas se ele está escrevendo no 2º século a.C., muitas das coisas já teriam acontecido. Mas isso
já muitos teólogos, estudiosos da Bíblia, já lançaram isso por terra, isso não tem fundamento, né? Na verdade, Daniel escreve a partir do 6º século a.C., e ele tem realmente visões, a Bíblia é muito clara, né? Nós teríamos, na verdade, para crer nisso, né, essa teoria sem fundamento, né, de que Daniel estaria narrando a história, nós teríamos que o quê? Invalidar a palavra de Deus. Nós teríamos que desacreditar a palavra de Deus. Porque lá Daniel diz claramente que ele teve uma visão. Deus está mostrando para ele o futuro, as coisas que devem acontecer. Eu vou aproveitar aqui, colocar uma pergunta. Por que é que Deus nos mostra coisas futuras? Por que que ele nos dá profecias, né? Nos mostra coisas que vão acontecer lá na frente, às vezes está próximo ali, né? Por exemplo, nas visões de Daniel, ele teve visões de coisas que aconteceram ali próximo dele e de coisas que iriam acontecer milênios depois. Por que é que Deus nos dá profecias? Só para satisfazer a nossa curiosidade humana, o ser humano é curioso, bisbilhoteiro por causa disso? Ou... Na verdade, Jesus nos dá a resposta, né, sobre isso. Mas fala aí, Joab. Quero cumprimentar a todos que estão aí participando conosco. Desejar um feliz sábado, e como o Edilson, ele bem disse, né? A lição da escola sabatina desse trimestre, ela tem uma amplitude muito grande. E o tema dessa semana vem falando do norte, sul, a terra. O pastor já falou que ela se estende até a volta do Senhor. O que eu e você podemos tirar disso? A pergunta, né? Por que Deus nos dá a profecia? Peraí. Por que Deus nos dá a profecia? É certo, então, exatamente, essa era a pergunta. Isso. Ok. Pastor? Aí, aproveitando aí, respondendo, então, por que Deus nos dá a profecia? Você pega, como o Joab falou, oi. Antes de você responder essa pergunta, você guarda aí essa resposta, porque, né, Tá legal. Guarda essa resposta. Antes, só fazer uma colocação aqui, que eu estou vendo aqui uns irmãos interagindo conosco. A Cirlei, Leonardo Mauri, Débora Ferreira, lá de Buritizal também, Natália de Souza, a irmã Nica também está conosco, Zé, a Betinha, o Leonardo Mauri até fez um comentário, daqui a pouco eu trago o comentário do Mauri da lição também para cá, após a resposta do pastor, e estamos atingindo os 50 ao vivo. Compartilhe, continuem comentando. O Ellison Nunes também falando feliz sábado. Feliz sábado, Ellison. Né? Vamos lá, pastor, pode prosseguir com a pergunta. Ok. Então, na verdade, Jesus nos dá a resposta, né? Se nós olharmos, tá, lá em João 14, vamos lembrar que o contexto de João 14, Jesus estava com os discípulos no cenáculo, na noite em que houve que ele celebrou a última Páscoa com os discípulos, comeu ali a ceia com eles, e logo depois ele foi para o Getsemane, onde ele foi traído por Judas. Então Jesus está aqui no cenáculo com os discípulos, e ele está falando sobre muitas coisas que iriam acontecer. O principal que Jesus está falando aqui é sobre a vinda do Espírito Santo. E aí Jesus diz assim, digo-vos agora, ou disse-vos agora, antes que aconteça. Jesus fala assim, estou dizendo isso para vocês agora, antes que aconteça. Ou seja, Jesus está falando ali de algo que futuro, que iria acontecer. Por quê? Ele dá a resposta aqui. Para que, quando acontecer, vós creiais. Por que é que Deus nos dá a profecia? Não é apenas... Isso pode até aguçar a mente humana, né, aquele desejo de conhecer e tal. Mas o principal, Jesus nos dá as profecias para que, quando as profecias se cumprirem, nós realmente possamos crer em Deus. Crer no quê? Crer que Deus conhece o fim desde o princípio. Entendeu? Então, esse é um ponto muito, muito importante. Nós estamos estudando aqui profecias. Né? Uma coisa interessante também, é interessante que nós não podemos tirar de foco, né, a questão do ponto de grande conflito, né? Quando nós, por exemplo, vemos guerras, né, o quão importante, talvez, para o inimigo é saber como que o inimigo está agindo, né? E certo. Deus, através do grande conflito e nas profecias, ele mostra como o inimigo estaria com sua estratégia, trabalhando durante a história, tentando destruir o povo de Deus e manter a sua
de certa forma, né, o seu encalço ali, né, contra o povo de Deus. Então, as profecias, elas mostram também para nós como nós devemos lidar e como situações estariam acontecendo durante a história e como que Deus estaria atuando através de seu povo. Eu acredito que isso também seria algo muito importante para nós pensarmos, principalmente no contexto que vivemos, onde às vezes a nossa fé é abalada, mas quando olhamos essas profecias e vemos Deus no controle, isso alicerça a nossa fé e nos mostra realmente que Deus está no controle de todas as coisas. Certamente. Beto, isso que você falou, Beto e os demais, né, e os nossos irmãos queridos que estão nos ouvindo, isso que o Beto falou também é uma realidade. Porque se nós olharmos em Mateus 24 e em Lucas 21, onde nós encontramos ali as principais profecias sobre a queda de Jerusalém, o que é que Jesus alerta ali? Ele fala o seguinte, né, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a hora da sua desolação. Ele fala, quem estiver no telhado fuja, quem estiver no campo não volte para casa, né? Então ele dá um alerta, ou seja, como as pessoas deveriam agir para não perderem a sua vida. E o curioso é o seguinte, também, interessante é o seguinte, que essa profecia da destruição de Jerusalém está mencionada, ela é falada aqui em Daniel, tanto em Daniel capítulo 8, quanto em Daniel capítulo 11, que nós estudamos aí essa semana. Quando ele fala lá do abominável da desolação, ou da abominação desoladora, são duas expressões que têm o mesmo significado. Que abominável da desolação é essa, ou essa abominação desoladora? Né? Referindo-se aí à destruição de Jerusalém. Jesus confirma isso aonde? Em Mateus 24, versículo 15. Né? Quando ele fala ali que quando virem, né, a abominação desoladora, né, lugar santo, sabei que é chegada a hora. E é interessante também, uma coisa que a gente podia colocar, existiam outras revoluções nessa época, né? E por que Deus aponta essas, né? Aponta essas pessoas especiais, esses reinos? Porque justamente eles têm ligação com o povo de Deus, né? A preocupação de Deus não é mostrar a história, não é mostrar as guerras, mas principalmente o quão essas guerras afetariam o povo de Deus que estava próximo deles. E como que Deus agiria através da história, né? Porque se fosse para mostrar a história, nós temos livros de história que trazem muito mais detalhes do que a Bíblia. Mas Deus quer mostrar realmente isso que você falou, Beto. Os pontos principais, e Deus aponta lá na frente, né, como esses reinos eles estariam relacionados à vida do povo de Deus. Fala aí, Edilson. Uma colocação aqui, pastor. O Jefferson, várias pessoas estão aqui online assistindo, o Ellison, né, como eu mencionei. Estamos aqui, né, com uma bem-vindos. Várias pessoas online, e já pedimos, irmãos, compartilhem aqui essa transmissão, curtem e comentem. E o Leonardo, ele fez um comentário nesse contexto aí de profecia, no sentido assim, olha, eu vou ler o comentário do Leonardo que fez aqui ao vivo, nós estamos comentando. Existe um versículo que diz assim, vos anuncio antes que aconteça para que reais que eu sou. Jesus falando que ele deixa o povo avisar. Eu queria fazer uma reflexão aí, talvez o Beto também pode comentar, o Joab, fica à vontade aí. Uma seguinte reflexão, por que será, já estamos atingindo 50 pessoas, né? Mais de 50 pessoas aqui nos assistindo, compartilhem, comentem aí, façam o seu pedido de oração, então vai. Por que será que, mesmo Deus profetizando, mesmo Deus assim, avisando o povo de Deus, as coisas que iriam acontecer, como aconteceu no caso aqui no contexto do Daniel 11, as profecias ali de Medo-Pérsia, depois veio a Grécia, os reinos que venham dominando a frente da sua história, né? Por que Deus, mesmo avisando o seu povo, o povo, tipo assim, estava no meio de conflitos, né? Vocês estão conseguindo entender a reflexão que eu quero trazer aqui? Porque estava tendo guerra constante, era Babilônia, depois perdeu para Medo-Pérsia. Medo-Pérsia destruiu Babilônia, né? E depois, mais à frente da história, Medo-Pérsia perde para a Grécia, através de Alexandre o Grande, e depois Alexandre o Grande cai, e o reino da Grécia é dividido em 4, que são os generais Cassandro, Muletíoco, Seleuco, Ptolomeu. E nesse contexto todo, o povo de Deus, no meio dessa guerra, no meio desse sofrimento. O que vocês acham? Eu queria falar uma coisa referido a isso daí, que eu acredito que a resposta ela já está no verso para memorizar, né? Da nossa lição, que tem em Daniel 11:35, né? Diz aí, alguns dos sábios cairão
para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Como eu disse a princípio, nós vivemos no grande conflito. O conflito não é algo que a gente não deixa de atuar, nós estamos atuando, né? Deus está no seu lado, o inimigo está do seu lado, e nós somos o foco dessa grande batalha. E por conta dessa situação, nós estamos sempre vivendo momentos difíceis em nossa vida. Porém, o que nos faz ter a certeza de que somos vitoriosos é porque Cristo já venceu. Porém, isso não tira de nós a situação de nós vivermos dentro deste mundo de pecado e ainda as consequências desse mundo de pecado que, infelizmente, ainda nos afetam. Mas a certeza é que, justamente nesse estudo que estamos tendo, apesar dos conflitos e sofrimentos que possamos enfrentar, Deus está no fim, de braços abertos, dizendo, nós já vencemos. Podem ficar firmes que eu estou aqui aguardando vocês. Amém. Amém. É justamente realidade. Esse o contexto. Quando a Bíblia nos dá o curso da história deste mundo, e os cristãos, eles fazem parte dessa história, e eles estão sofrendo, na verdade, a nossa fé, de forma alguma, ela pode ser abalada. A Bíblia, ela fala sobre a teologia da aprovação. O que nós precisamos entender é que em toda a história da humanidade, aqueles que são remanescentes de Deus, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, eles tiveram a sua fé provada. Os nossos Dá um dias. toque de Joab, que o som dele não está saindo nada, por favor. Fala para ele que o som dele não está saindo nada. Está saindo o som dele aí? Provada. Tá tudo distorcido, não dá para entender. Ao lado da obediência, fala para ele que não está saindo nada. Também aprender que aqueles cristãos que permaneceram fiéis, eles tiveram. Não? Ok. Não. É isso mesmo, João. É interessante. Pastor, Conexão. estamos bem, pastor? Está nos ouvindo, pastor? Pessoal, nós tivemos aqui um pouco de dificuldade com o som. Nós estamos conectados, cada um num ponto aqui, e às vezes a gente tem alguma dificuldade aí que o som distorce e tal. Tudo bem. Né? Mas vamos lá, assim que o Joab... assim que o Joab conseguir... Tá um pouco ainda, né? Assim que puder, então, aí eu queria falar só mais uma coisa. Sim, aberto, à vontade. Seguinte, o senhor fez uma pergunta a respeito de nós estarmos vivendo momentos difíceis, às vezes, mesmo sendo as profecias ali mostrando que Deus está no controle, né? Mas agora, avançando um pouco na lição, a gente percebe uma coisa muito interessante. Dentro desse contexto, onde os reinos viriam, chegaria um momento em que um desses reinos eles dominariam até a Terra Gloriosa, que seria justamente Jerusalém. E nesse ponto, o príncipe da aliança, ele seria quebrantado, ele seria cortado, né? Esse príncipe da aliança, nós entendemos que é o próprio Jesus, e o reino que estava ali, vamos dizer, governando na época, é a própria Roma, né? Então, quando você vê esse contexto, você começa a perceber uma coisa: as pessoas, né, os seres humanos, infelizmente, por conta do pecado, estão sofrendo, mas a gente percebe que o próprio Deus também sofreu as consequências do pecado através da história. E a gente percebe que dentro desse contexto existia um poder, na verdade, que governava o mundo, que dominava o mundo na época, em que Deus, neste momento, também sucedeu para poder passar por momentos de aflição por conta do grande conflito. Então a gente percebe o seguinte: não é apenas um grande conflito onde nós, seres humanos, estamos sofrendo, mas um local, vamos dizer assim, neste mundo, onde que o próprio Deus se colocou a sofrer também por cada um de nós, entregando o seu único filho, né? Para que nós, crendo nele, possamos receber também a vida eterna. Amém. Exatamente. Amém. O Rogério Charotti também está acompanhando a nossa transmissão, Lúcia, Tati, Luiz Ricardo, né? São várias pessoas que estão ao vivo, aí curtindo, pedimos que compartilhe essa live. E o Rogério Charotti fez um comentário aqui, pastor. Ele diz o seguinte: que o livro de Daniel fica mais fácil da gente entender quando comparamos ele com a história da humanidade. Bem lembrado, Rogério, é isso mesmo. Como a gente disse anteriormente, né, pastor? Embora Daniel escreveu isso antes de acontecer, e também algo que estava acontecendo na época dele, né? Para a gente confirmar tudo aquilo, a gente vê que Daniel, na história, estava antes de muitos fatos que ele escreveu,
né? E depois os fatos bateram. Fala também, né, pastor, do conflito que houve ali na Grécia entre os generais. A Grécia era Alexandre o Grande, que dominou na época que conquistou Medo-Pérsia, e depois 4 generais. E 2 desses 4, o Reino do Norte, aliás, o Reino do Norte e o Reino do Sul, entraram em conflito, né, pastor? Sim, exato. É importante a gente entrar justamente nesse contexto agora, Edilson, porque o título da lição é do Norte e Sul à Terra Gloriosa, né? Por que do Norte e do Sul? Né? Então, o capítulo começa ali, se a gente pegar ali no versículo 2, a gente vê que depois, ali no tempo de Dario, ali no reinado da Pérsia, fala assim, que depois dele haveriam 3 reis e depois viria um 4º. Esse 4º rei seria cheio de poder, acumulado de riquezas e poder. Né? Nós compreendemos pela profecia que esse 4º rei é Assuero, aquele mesmo do livro de Esther, chamado também de Xerxes. Quando a gente vai em Esther, a gente vê que ele era um homem riquíssimo, poderosíssimo realmente. Tá? Só que fala que depois dele, né, depois dessa riqueza da Pérsia, viria, aí fala de um rei poderoso, né? O versículo 3 diz assim: depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe der vontade, o que lhe aprouver. Esse aí é Alexandre o Grande, esse rei poderoso. Aí o curioso é o seguinte, né? Ontem até na classe de professores a gente comentava isso, né? Como que pode Xerxes, Assuero, um homem poderosíssimo, com um exército poderosíssimo. Historiadores falam que o exército persa, ele era tão numeroso que quando seus arqueiros, né, atiravam suas flechas contra o inimigo, quando as flechas faziam aquela parábola no céu, né, centenas de milhares de flechas, eram tantas que elas cobriam a luz do sol e faziam sombra sobre a terra. Impressionante. Como que um exército desse vai perder para o exército grego, né? Ainda que o Alexandre, tudo bem, Alexandre o Grande depois se torna dominador do mundo, mas em número, o exército grego era bem menor. Aí mais uma vez nós vemos aí a presciência de Deus, né? Deus apontou, Deus sabia que isso iria acontecer, e Deus mostra em detalhes, realmente em detalhes, né? Por mais que o exército persa fosse poderoso ali, Deus já havia previsto que isso iria acontecer, né? Então, uma coisa interessante que a gente vê, queridos, nós estamos aí enfrentando essa pandemia global, né? Isso. Nós não devemos temer, né? Devemos nos precaver, devemos agir com sabedoria, devemos fazer... devemos nos engajar aí no que as nossas autoridades governamentais de saúde falam, né, fazermos o que é correto. Tanto que nós estamos aqui com a igreja vazia, apenas transmitindo. Estamos aqui em 3 pessoas apenas transmitindo e cada um no seu lar. Mas nós não devemos temer. Devemos sempre nos lembrar que Deus está à frente de tudo. Deus está à frente da nossa vida. Deus está no comando da história. O coronavírus, queridos, o Covid-19 não pegou Deus de surpresa, entendeu? Deus já sabia de tudo, né? Então devemos confiar e nos colocarmos nas mãos dele. Confiarmos realmente, descansarmos no Senhor. Fazermos nosso melhor, mas descansarmos no Senhor. Legal. Uma coisa interessante também, pastor, tudo que o senhor falou aí, uma coisa que eu queria apontar aqui, Jesus, ele diz, João 17, né? Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. O que vai alicerçar nós, somente nesses momentos difíceis, é o estudo da palavra de Deus. Nós iniciamos aqui essa programação dizendo que um dos capítulos, como o senhor mesmo disse, mais difíceis da Bíblia, e eu concordo, né, é o capítulo 11 de Daniel. Porém, a gente percebe que a partir do momento que nós começamos a estudar a palavra de Deus, quando começamos a orar para que o Espírito Santo nos ilumine, a gente começa a enxergar o vislumbre, né, daquilo que Deus nos revelou para fortalecer nossa fé. Então, nós não podemos esquecer, talvez esses momentos de reclusão, de certa forma, em nossas casas, né,
possam servir não para a gente talvez gastar tempo com outras coisas, mas para o estudo da palavra de Deus, para aprofundar um pouco mais nossa fé, uma vida de oração. Nós temos aí o espírito de profecia, nós temos, claro, em principal a palavra de Deus, tudo isso à disposição de nós, principalmente nesse período em que nós podemos ter tempo suficiente para poder adquirir um pouco mais de, não só de conhecimento, mas acima de tudo, ferramentas para alicerçar nossa fé. Que Deus nos abençoe para que nós possamos caminhar nesses momentos aí que estamos, de certa forma, reclusos na nossa casa, para buscarmos um pouco mais desse conhecimento e usar essas ferramentas que temos também. Amém, Verdade. sim seja, com certeza. Muito importante isso. Só um detalhe aqui, eu gostaria de dar uma saudação aqui para o tio Dani, que está online, é nosso regional Desbravadores. Legal, abraço, tio Dani. Também está aqui conosco a Fernanda Cristine, de Orlândia, Jefferson, Adriano Hipólito, Lúcia Alexio, Regiane Silva, também de Tuverava, Rogério Charotti, como eu disse, e Renata Januário de Orlândia. São vários, né? Vários irmãos que estão, embora estão em casa, mas estão participando desse estudo da Escola Sabatina. E pedimos para vocês que estão aí assistindo, compartilhem, comentem. A Ana Júlia aqui, do Santos Ferreira, comentou conosco aqui, ó, porque Deus está no controle. Mediante ali o comentário que estava sendo feito do pastor e do Beto, que Deus está no controle de tudo, né? Temos que ter essa fé, essa confiança, né, pastor? E também o próximo poder que vem depois desse conflito, pastor, o próximo poder que vem do conflito entre Medo-Pérsia, aliás, desculpa, Grécia, né, os quatro generais que teve conflito, e depois vem um outro poder, um outro reino que domina, e a profecia de Daniel 11 também comenta sobre o seu próximo poder, seria a parte de quarta-feira da lição. Qual seria a parte de quarta-feira, pastor? Estou dando uma adiantada. Ok. Qual seria esse próximo poder? Você deu uma boa adiantada aí. Posso pegar as entrelinhas, porque a gente pegou lá de Alexandre o Grande, né? Pérsia, aí vem a Grécia, o Império Macedônio, e aí pulou lá para Roma. Né? Bom, mas apesar que né? Na verdade Na verdade, depois da Grécia, vem o Império Romano, né? Mas nós vemos alguns detalhes da profecia aí, em Daniel 11, que nós não vemos nos outros capítulos. Alguns detalhes até chegar no poder romano, que é ali a luta, né? Voltando um pouquinho, parte de segunda e terça-feira. A parte de segunda-feira ali fala a profecia sobre Síria e Egito. Só um minutinho, pastor. Ele ficou com... Pastor, desculpe interromper. Depois você prossegue a parte que está voltando a terça. Tranquilo, só vai lá. Aqui. O Helder está conosco também, né? Pode prosseguir, pastor. Bom sábado, Helder. Salve, Helder. Legal. Opa. Bom sábado para todo mundo. Bom, Helder. Bom dia. Beleza. Bom dia. Então, Seleuco, vamos lembrar aqui o seguinte, né? Seleuco, ele fica com a parte da Síria ali, né? Síria e Mesopotâmia, ali no norte. Então, Síria. E aí, Ptolomeu, ele fica com o Egito, principalmente ali com o Egito. Ele, né? E começa a haver uma batalha constante entre esses dois. Nós vemos que em algum momento eles tentam fazer uma aliança para o casamento, né, que entra aí Berenice se casando com o imperador. Depois, lá na frente, lá no capítulo 11, no versículo 17, nós vemos aí uma outra tentativa de aliança para o casamento. Né? Olha só, onde diz assim, capítulo 11, versículo 17, né? Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem por casamento. Aqui fala que eles tentam fazer, mais uma vez, uma aliança através do casamento. Essa jovem dada por casamento, uma curiosidade, essa é, de acordo com o que a maioria, muitos teólogos entendem, né, cumprimento aí da profecia, é Cleópatra I. Não é a Cleópatra, aquela que governou o Egito, que provavelmente é a mulher mais famosa, mais conhecida da história humana. Certo. Mas seria uma ancestral dela. Essa que governou o Egito, vamos dizer assim, seria a Cleópatra VI, né, se eu não me engano. Mas aqui essa jovem dada em casamento seria a Cleópatra I. Bom, então começa a haver uma luta constante ali. Né? Síria, que está ao norte, Egito, que está ao sul. Então, norte e sul. Por isso que a lição fala do norte e sul para a Terra Gloriosa. Por quê? Porque essas duas nações, enquanto lutam entre si,
elas vão chegar até onde? Na Terra Gloriosa. O que é a Terra Gloriosa? Jerusalém. Onde está o povo de Deus. Aí nós vemos também o porquê que Deus... Aí nós vemos o porquê que Deus deu esses detalhes da profecia. Por que Deus está falando de Pérsia, de Grécia? Por que está falando desses reis? Porque vai ter relação com o povo de Deus. Mesmo Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande esteve em Jerusalém, mesmo ele, né? Quis invadir. Alexandre o Grande ele quis invadir Jerusalém, mas né, foi mostrado ali aos anciãos de Jerusalém que o recebessem com flores, né? E assim receberam Alexandre com flores. E Alexandre o Grande, na noite anterior, ele teve um sonho de que aonde ele fosse recebido com flores, né, de que ele não fizesse mal algum. E quando ele chega em Jerusalém, ele vê ali o sacerdote vestido, né, ali nas suas vestes sacerdotais, que já o impressiona, e vê então aquela comitiva. Eles estavam para ser invadidos. Alexandre o Grande ele vai ali com armado, né, pensando em invadir Jerusalém, de repente ele é recebido com um sorriso no rosto e com flores. Quando ele vê aquilo, e ele Deus tendo revelado a ele na noite anterior, né, que não fizesse mal, Alexandre o Grande entra em paz, então, com Jerusalém, né, com o povo judeu. Né. Então nós vemos aí todos esses detalhes da profecia, por quê? Porque estão relacionadas ao povo de Deus. Entendeu? E também interessante, né, pastor? Apesar de Deus ter falado, não melhor, ter dado essa profecia, né, desses reinos, a gente consegue enxergar também uma coisa muito interessante. O reino do norte e o reino do sul, eles tinham características diferentes. E essas características desses dois reinos vão ser usados posteriormente na questão espiritual, né, na batalha espiritual lá na frente. Aonde que você vai perceber que o reino do norte, né, ele é simbolizado lá na frente como Roma pagã, e o reino do sul, a gente entende pela lição e pela história, né? Justamente a Revolução Francesa, ali, o ateísmo, né? Porque o próprio faraó, quando Moisés chegou até ele, falou assim, olha, quem é esse Deus que você vem mostrar para mim, né? De certa forma, mostrando realmente que não, era um inimigo de Deus, que não reconhecia a soberania de Deus, e a gente traz todas essas visões, né? Encaixa tudo isso dentro da profecia, e a gente consegue enxergar tudo se encaixando. É interessante como Deus dá a profecia histórica, mas como essa relevância espiritual lá na frente se encaixa completamente em tudo que foi dado, né? É um pacote inteiro, né? Onde as pessoas conseguem entender realmente como que Deus trabalha também através de todos os detalhes. Sim, agora deixa eu aproveitar isso aí que você falou, Beto, e voltar à pergunta de Edilson, né? Porque eu não me esqueci da sua pergunta, Edilson. Agora dá para chegar lá. Você falou para a gente falar qual que era o próximo reino, né? Você falou na parte de quarta-feira, mas eu quis voltar nesse contexto. Aí o Beto falou que as características desses dois reinos, nós vamos ver as características deles lá na frente. E nós, de fato, aí nós vemos aqui na parte de quarta-feira, né, o próximo poder. Nós vemos aí Roma imperial, vamos dizer assim, até o Helder ontem comentou, né, nós estávamos falando de Roma pagã, e o Helder falou, podemos chamar também de Roma imperial, e é a realidade, né? Nós vemos aí o surgimento de Roma imperial, mas de Roma imperial vem então um novo poder, que é Roma mesmo. Só que é o quê? É a Roma agora religiosa, é a Roma cristã, só que num cristianismo apostatado. Por que num cristianismo apostatado? Queridos, aí é interessante. Quando nós comparamos com Daniel 8, pegamos Daniel 11, Daniel 8, nós vemos que esse poder agora, ele vai afrontar a Deus. Ele faz algumas coisas. Uma das coisas principais que esse poder faz, que nós encontramos tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 11, é que ele vai acabar com o sacrifício diário. Bom, mas peraí, mas sacrifício era do Antigo Testamento. Mas entendamos que ele não está se referindo ao sacrifício em si. Aí, voltando àquilo que eu tinha falado um pouco atrás, voltando ao que eu tinha falado um pouco atrás, né? Alguns acreditam que o capítulo 11 e o capítulo 8 de Daniel se cumpriu tudo lá atrás. E aí eles falam que isso aí que acabou com o sacrifício foi quando Antíoco IV Epifânio ele invadiu o templo ali, a Palestina já era dominada por eles, né?
mas ele invade agora o templo, ele acaba com o sacrifício, ele sacrifica um porco no altar do sacrifício, e isso aí durou cerca de 3 anos e meio, 3 anos e meio apenas. Eles não dá para concordar com isso, porque a profecia fala de detalhes num espaço de tempo muito maior, mas muito maior, não apenas o espaço de tempo de 3 anos e meio. Tá? Então, o que seria esse próximo poder da lição de quarta-feira, esse novo poder, né? O que seria esse poder agora acabando com o sacrifício diário, magoando os santos do Altíssimo, perseguindo os santos, né? Querendo se colocar no lugar de Deus? O que é isso? É um cristianismo apostatado. Mas como assim? Bom, é simples da gente olhar. A partir de Constantino... Posso fazer uma consideração, pastor? Pode falar. Tá me ouvindo? Posso fazer uma consideração? Pode Então, falar, estou ouvindo. Uma coisa interessante é que... Oi? Se a gente for analisar, se a gente formos analisar a estátua, a gente vai ver que os poderes foram descritos conforme as fases da estátua. Por exemplo, um poder, a cabeça, uma cabeça. 2 poderes, os 2 braços, os medo-persas. Depois foi passando para o ventre, um poder, a Grécia. Agora nós estamos nas pernas, 2 poderes, a Roma imperial e a Roma cristã. A gente pode notar que as pernas e os braços foram do início ao fim dos poderes. Então a gente pode notar que a Roma imperial, ela teve um certo tempo onde ela conviveu as duas partes também, entre a Roma cristã e a Roma imperial. Hoje, a Roma cristã é a que prevalece, né? Essa Roma cristã é a que prevalece e caminha para os próximos passos dessa estátua, que seriam os 10 reinos. Então, esses 10 reinos realmente ainda não receberam o reino. Então, esse próximo poder, a gente sabe que ele vai indo até o limite, onde os 10 reinos vão receber por pouco tempo e logo depois disso a destruição da estátua. Né? Sim, exato. Obrigado, Helder. É uma realidade. Isso é uma grande verdade. E aí a gente vê, né, nisso aí, quando chega nesse tempo da Roma cristã, né, da Roma imperial, vai para a Roma cristã, e é o mesmo, se a gente olhar, é o mesmo poder, mas ele é diferente. É Roma, mas não é a mesma Roma. Uma Roma era pagã, a outra Roma é cristã, mas ela se apostata. E aí por que essa Roma que se apostata, esse poder romano, né, que se apostata, onde ele se encaixa aí nessas descrições, né, que em Daniel 8 e Daniel 11, de acabar com o sacrifício, perseguir os santos, querer se colocar no lugar de Deus. Como eu estava falando, a partir de Constantino, nós vemos que várias coisas, várias heresias foram entrando no seio da igreja cristã. Né? Uma delas foi que Jesus não é mais o único mediador, sendo que a Bíblia é muito clara que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Né? Não há outro. Na antiguidade, antes de Jesus, no antigo Israel, existia um sacerdote como mediador, mas entendamos o seguinte, ele era apenas um símbolo, tanto que Hebreus 9:9 nos fala que o santuário, ele era apenas uma parábola, ele era uma ilustração. Então aquele sacerdote lá atrás, ele era um símbolo do que Jesus iria fazer depois, intermediando aí a nossa salvação, morrendo na cruz e sendo nosso advogado no santuário celestial. Resumindo esses 2 pontos. Jesus morre na cruz e vai ser o nosso advogado até o fim no santuário celestial. Do santuário celestial ele sai para voltar a essa terra para nos buscar. Aí, de Constantino para frente, chega um ponto que coloca-se o quê? Não, nós não temos apenas Jesus como mediador. Nós temos também quem? Maria. Maria, queridos, foi uma tremenda mulher, tremenda, né? O anjo, ele vem, o anjo chega ali e fala que bendita, né, sois vós entre as mulheres. Entre todas as mulheres do mundo, ela foi bendita. Mas ela não é nossa mediadora, né? Ela, por mais que Deus tenha usado ela de uma maneira singular, como não usou nenhuma outra mulher nesse mundo, né? Ela também necessitava de salvação, assim como cada um de nós. Né? E depois, além de Maria, coloca-se também o quê? Santos.
né? Santo isso, santo aquilo, santo tal, como nossos mediadores, né? Quer dizer, então, aí você já atinge o quê? O sacrifício, você já atinge o sacrifício de Jesus. Só concluir o meu pensamento. Aí você já atinge o quê? Essa mediação de Jesus. Quer dizer, então Jesus, o sacrifício de Jesus, você invalida o sacrifício de Jesus, na realidade. Quando nós, entendamos o seguinte, resumindo, quando nós tentamos colocar outros meios de salvação, nós invalidamos o sacrifício de Jesus. Nós podemos fazer isso hoje, sabe como? Né? Uma salvação pelas obras. Não, eu vou ser bom, eu vou obedecer todos os mandamentos, e como eu obedeço, eu vou me tornar perfeito. O perfeccionismo, que muitas vezes tem entrado sorrateiramente na igreja, isso é uma heresia terrível. O perfeccionismo, ele invalida, né, o sacrifício de Jesus. Eu vou me tornar perfeito. Eu me torno perfeito, então pronto, agora eu sou perfeito. Né? E, queridos, ninguém é perfeito. Perfeito foi apenas Jesus. Verdade. Nós somos perfeitos, né, perfeitos naquilo. Nós devemos, a cada dia, buscarmos viver na luz que nós conhecemos. Mas se eu me coloco numa situação que eu sou perfeito, sem pecado, eu estou invalidando igualmente o sacrifício de Jesus. Eu posso fazer isso hoje, como foi feito no passado e ainda é feito, né? Mediação dos santos, intercessão de outro, confessar pecados a um homem e esse homem te absolver dos pecados. Tudo isso é heresia que anula o sacrifício e a mediação de Jesus no santuário celestial. Verdade, pastor. Coisa interessante também, não sei se eu tenho tempo para falar aí. No original não está escrito sacrifício. Está falando contínuo, né? Contínuo. Tamid, a palavra hebraica é tamid, que quer dizer contínuo, ou algo regular, que acontece regularmente. E o que acontecia regularmente no santuário? É isso que eu ia falar, né? Tudo só era contínuo, né? Não era só o sacrifício, né? Os pães eram contínuos, as lâmpadas eram contínuas, tudo era contínuo. E cada uma daquelas representações de continuidade revelava um ponto da salvação. Então, exatamente. Também o ponto de algo que Jesus iria fazer. Isso. E jogarmos no passado isso, tem dois problemas. Primeira coisa, uma das visões que eles têm é o quê? Que eram sacrifícios que eram feitos, né? E aí eles pontam lá que antigo quarto lá atrás, né? Ele conseguiu, de certa forma, profanar isso, tirou o sacrifício, mas nós temos dois problemas com isso. Em primeiro lugar, não foi o sacrifício apenas, mas foi o contínuo, foi todo o processo contínuo do santuário que foi destruído, de certa forma, foi profanado por esse poder. E outra coisa, não pode estar no passado isso, porque o próprio Jesus, em Mateus 24:15, ele aponta essa desolação para o futuro, porque ele fala, quando vocês virem o abominável, quer dizer, se nós colocarmos no passado, nós estamos contrariando a própria palavra de Jesus, de Deus, né, de Cristo, certamente, dizendo que isso era para o futuro. Então, só a palavra, esse próprio verso, ele já destrói tudo que está no passado. Em primeiro lugar, não é apenas o sacrifício, era tudo que está relacionado à salvação. Em segundo lugar, o próprio Cristo não disse que isso estava no passado, ele apontou para o futuro. E isso é importante a gente entender também. Legal, tudo isso que nós estamos ouvindo aí de vocês, aí do pastor, do Beto, o Eldo também fez essa colocação, está enriquecendo o nosso entendimento da lição. Só gostaria de dar um alô aqui para o Mike Martins, Gabriela, o Vandinho, que está nos ouvindo, a Sara, o Zeandro, a Neuza Marina e os demais que estão aqui, mais de 50 nos ouvindo, né? E nesse contexto aí que vocês comentaram, tanto o pastor e o Beto agora anteriormente, em relação à Roma cristã, que veio depois de Roma Imperial dominando, né, o cenário mundial, na Idade Média, a gente vê o tanto de coisas ruins que esse poder fez, né? Mas gostaria de ilustrar precisamente na época de Lutero, onde Lutero, o próprio Lutero, era um grande líder religioso, ele defendeu mais de 90 teses, né? 95 teses, se não me engano, sobre a justificação pela fé. E nesse contexto, está aqui relacionado com o que vocês comentaram, o sacrifício diário. Porque hoje não tem necessidade de fazermos sacrifícios de animais de cordeiro, como era no Antigo Testamento. Mas cremos que lá no céu, no santuário celestial, quem apresenta o sacrifício é o próprio Senhor Jesus, que já morreu por nós. Só que é Ele que intercede por nós, o que morreu. O único intercessor nosso é Jesus. E talvez Deus está permitindo
permitindo que você ouça essa mensagem para que você reflita nesse momento tão oportuno, que você não permita que nada impeça essa conexão com Deus, que o único que pode nos interceder é Jesus Cristo. Ele é o nosso único intercessor, que infelizmente, ao longo da história, né, vem... Eu queria considerar um outro ponto também. Amém. Eu queria considerar um ponto que, com essa interrupção no sacrifício diário, a gente pode notar que interrompeu uma coisa muito interessante. É o canal que nos liga a Deus. Jesus é o meio pelo qual, quando houve essa interrupção, interrompeu-se o meio pelo qual. Quando as pessoas colocam terceiros e intercessores no lugar de Jesus, a gente quebra até o verso que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa interrupção no sacrifício diário faz com que as pessoas pensem que estão se ligando a Deus, mas na realidade não estão pelo caminho, o meio pelo qual está como a porta fechada. Isso faz com que as pessoas também percam a oportunidade de receber as bênçãos de Deus. Seus pedidos muitas vezes não passam do teto, porque o meio pelo qual não está sendo o canal adequado, né? Uma coisa interessante Muito também... bem colocado, Helder. Realmente. Teologia, né? Uma interrupção do canal aí. Ela tem uma visão importante a respeito disso, né? Jesus, ele veio como uma figura de Adão, né? Mas que fica em momento? Adão antes da queda, né? Isso. A natureza de Cristo, nós entendemos que ele foi uma natureza sem pecado. E ele permaneceu com essa natureza até a morte na cruz. E esse é um dos pontos importantes que nós podemos entender, que Jesus ele é o único mediador. Por quê? Porque ele não venceu apenas na cruz. Ele permaneceu na cruz com a mesma natureza que ele veio de Maria. E essa natureza perfeita é que possibilita ele estar perante Deus e perante nós. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que a glória de Deus não pode ser manifestada em nenhum ser humano por causa da natureza pecaminosa. Cristo, ele permaneceu perfeito, tanto quando veio perfeito, quanto morreu perfeito. E essa perfeição, unida com seu sacrifício na cruz, o fez agora estar na presença de Deus perfeitamente, e o seu sacrifício trouxe também a perfeita certeza, vamos dizer assim, se nós podemos dizer assim, de que ele conseguiu trazer para nós a oportunidade de salvação. E esse é o ponto, talvez, mais assim, teologicamente dizendo, mais profundo disso. Por quê? Porque nenhum outro ser humano teve a natureza perfeita, a não ser Adão e Eva. Porém, eles caíram, eles falharam, mas Jesus veio, cumpriu a obra perfeitamente e se tornou perfeito para tal. Pastor, exato. Tá ouvindo, pastor? Só queria fazer uma consideração final aqui, devido ao nosso horário, que a gente já está uma transmissão de mais de 50 minutos, eu acho que a gente já deu para elucidar todos os pontos da missão. Vou fazer uma consideração final, depois vou passar para cada um fazer a sua consideração final. Que além da Roma cristã, a gente também não pode assim, deixar de refletir também que nada pode interferir a nossa conexão com Deus, a não ser Jesus que faz essa ponte, né? Quando eu falo isso, eu quero dizer assim, ó, não existe nada ungido, água benta, não existe enfim, um sal que um líder religioso, seja padre, pastor, venha oferecer, que vai, tipo assim, uma escritura no céu, né? Não é só Roma cristã ali, até a parte ali no meio do nosso meio evangélico, a gente tem que tomar cuidado, para que não venhamos acreditar em nenhuma cura milagrosa que venha substituir o sacrifício de Cristo, né, pastor? Essa é a minha consideração final. Passo para o pastor, depois os demais, devido ao nosso tempo. Sim. Ok. Pegando o que o Beto estava falando aí, né? Tem uma frase muito simples, um pensamento muito simples, na verdade, né? Se alguém tem dúvida nesse ponto, Jesus veio em natureza sem pecado, com pecado, é muito simples. Jesus deveria vencer aonde Adão falhou. Onde Adão falhou? Quando Adão falhou, Adão tinha alguma natureza pecaminosa? Não tinha. Nenhuma. Adão falhou, ele caiu em pecado sem ter natureza pecaminosa. Ele passou aí a ter natureza pecaminosa. Da mesma forma, Jesus tinha que vencer aonde Adão falhou. Jesus não tinha a natureza pecaminosa quando veio. Entendeu?
Ponto importante. Ok. Muito bom. Eu queria considerar aí, também... fazer as Isso, aproveitando a minha deixa, para a gente encerrar com a minha participação, a minha parte, né? Tudo bem. Isso, eu queria considerar que a última parte da estátua, ela trata dos eventos finais. Eu queria deixar bem claro para todo mundo que Deus está no controle. A lição dessa semana, desse trimestre, mostra que Deus sempre esteve no controle. Ele guiou que as coisas acontecessem dessa forma. Então, hoje não vai ser diferente. Os eventos aconteceram de forma predita. Os eventos aconteceram nas datas corretas. O que resta agora é a volta de Jesus. Então, se aconteceu no passado, a gente vem vendo diariamente as coisas acontecendo. Então, é para nos alertar, principalmente num período como agora. Um período onde a gente está fazendo uma transmissão online, porque é impossível fazermos reuniões. Então, isso mostra, mais uma vez, que Jesus está voltando, todas as coisas vão se cumprir, porque são fases dessa mesma história, que mostra que Deus está no controle. E um amém é que Jesus está voltando. Se prepare, Jesus está voltando, e este momento é um sinal bem claro de que isso muito em breve vai acontecer. Deus abençoe você e sua família, e você possa continuar no estudo da palavra de Deus, não só hoje, mas durante todo esse tempo. Verdade. Amém. Bom, vou fazer um pensamento também. Lembrando que talvez o pastor já está se ajustando, que assim que encerrar aqui a transmissão da lição da Escola Sabatina, vai ter também a transmissão da mensagem do culto com o pastor. Vai ser necessário, né, pastor? Já adianto, devido à circunstância, a gente vai ter que encerrar essa transmissão e o pastor aí vai lançar uma nova transmissão, não é isso, pastor? Exatamente. Obrigado, Edilson. Essa transmissão, irmãos, vocês que estão conectados aí no Facebook da Igreja de Ituverava, né, IASD Ituverava, IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia Ituverava, continuem aí nessa página, tá? Porque nós vamos encerrar essa transmissão, mas do Facebook mesmo, da IASD Ituverava, da Igreja de Ituverava, nós vamos transmitir o culto, tá? Daqui alguns minutinhos já. Ok? Eu gostaria de propor para o Beto fazer uma consideração também, agora para encerrar, e depois o pastor poderia fechar com uma oração. Pode ser, pastor? Sim, certeza. Ok. Vai lá, Beto. Uma coisa aí para a gente fechar, interessante que nós não falamos um pouco sobre isso, mas vai ser bem rápido. Fala do Reino do Norte e do Sul, e a gente percebe ali a própria Roma, vamos dizer assim, né? De certa forma, com seu poder político e religioso, aonde desses grandes conflitos, e um desses conflitos que aponta ali é justamente o ateísmo, né, lutando uns com os outros, mas chega um ponto em que os dois se unem, né, e a gente percebe que essa união deles traz depois o final, entre eles unidos contra o povo de Deus. A gente começa a entender que realmente isso já começa a acontecer. A gente percebe que em alguns momentos, algumas visões do ateísmo já é agregado à fé, de certa forma, pagã que existe hoje, né? E a gente percebe que esse contexto ele está acontecendo, e nós, como o Helder bem disse, temos que tomar cuidado com tudo que está acontecendo, porque realmente a gente começa a entender que Jesus está voltando. Que nós possamos realmente, como igreja, como povo de Deus, nos alicerçar cada vez mais na palavra, e que tudo isso que nós aqui recapitulamos sirva não só para nós recapitularmos hoje, mas para nós continuarmos meditando e aprofundando mais a mais no conhecimento das verdades da palavra de Deus, porque Jesus está voltando realmente e nós precisamos estar preparados para esse dia e preparar outros também, que essa faz parte também da nossa responsabilidade como cristãos. Amém. 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 Muito bem. Vamos orar então, encerrando? Sim. Vamos fazer a oração para encerrar. E acho que quem não está nos assistindo, né? Obrigado pela sua presença aqui ao vivo, de alguma forma. Viemos aqui, já passamos mais de 50 aqui visualizações ao vivo. Compartilhem. Depois desse vídeo aí, compartilhem esse vídeo para que outros assistam mais tarde, tá? E a todos que estão aqui interagindo, curtindo, comentando, que Deus abençoe a todos, tá? Pastor, agora amém, pode fazer... Amém. Diga aí. Pode falar, pastor. Lembre-se o seguinte, continuem conectados aí no Facebook da Igreja de Ituverava, tá? E dentro de poucos minutos nós vamos fazer a transmissão do culto.
Pastor, é horário. importante a gente lembrar que Oi? sábado que vem teremos a mesma reunião, no mesmo Sim, horário. Sim, amém. Amém. Obrigado, bem lembrado. Legal. Oremos. Pai querido, como é bom saber que o Senhor está na condução da história desse mundo, acima de tudo, na condução das nossas vidas. Amém. Nós nos entregamos em Tuas mãos, suplicamos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza, nos guie, seja derramado sobre cada um de nós. Nos Amém. conceda a Tua graça, Pai, para perdão dos nossos pecados. E continue conosco, agora que nós teremos o culto também, que continuemos em adoração ao Senhor, que o Senhor aceite, Pai, essa adoração. Em nome de Amém. Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe, queridos. Amém. Daqui a pouco vocês aí, Amém. fiquem atentos à página da igreja, como o pastor falou, tá? Até a próxima, pessoal. Até.